pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o blog Pretexto. Logo depois dessa apresentação, geralmente eu apresento alguém interessante. Uma entrevista com alguém conhecido ou com alguém que vale a pena conhecer. Mas hoje vai ser diferente. Hoje não é ninguém conhecido e para mim não é nem alguém tão interessante assim. Mas, como eu sou um bom amigo, eu atendi o pedido de um grande amigo meu, que ele falou: Ricardo, por que você não entrevista você mesmo? E porque eu não consegui ninguém interessante para essa semana, eu atendi esse pedido. Então hoje eu vou me auto-entrevistar. Quer dizer, mais ou menos, né? É um narcisismo forçado. Eu pedi para alguns amigos enviarem algumas perguntas. Eu vou aproveitar essa oportunidade para responder essas perguntas. O primeiro amigo é um amigo conhecido, Juca Kfouri. Pedi para o Juca escrever uma pergunta para mim. E olha só que doçura do Juca. Ele falou assim: você tem certeza de que não tem nada melhor para fazer do que entrevistar a si mesmo? Olha que doce, né? O Juca é muito bacana comigo, gosto muito dele e a gente já tem um grau de relacionamento assim por e-mail em que a gente consegue se alfinetar um ao outro e acredito que os dois riem do que escrevem. Na estreia do Itaquerão, quando o Corinthians jogou lá e perdeu, o Juca, que habitualmente não frequenta estádio de futebol, foi assistir lá no Itaquerão. E infelizmente vocês lembram que o Corinthians perdeu aquele jogo. E no dia seguinte, por outros motivos, eu escrevi para o Juca. E claro que eu não podia deixar de dar uma alfinetada. Falei para ele no finalzinho do e-mail, um PS eu acho: Juca, não faz mais isso não vai no estádio não deu certo, continua assistindo em casa. Aí ele docilmente me escreveu assim: pois é, eu não vou mais no estádio, não vou ficar em casa e assistindo junto com a senhora sua... Deixa pra lá. Olha só, o Juca pode comigo. O Juca é um padrinho do blog, ele sempre me ajudou com dicas, com sugestões, com opiniões sinceras e eu devo demais ao Juca. Então o Juca pode. Segunda pergunta foi de outro amigo conhecido também, o José Roberto Toreiro, grande toureiro, roteirista, escritor. Ele mandou a seguinte pergunta: Ricardo, me dê 3 razões para você fazer este blog. Uma óbvia, uma não tão óbvia e uma que você não gostaria de confessar. Uma óbvia é porque eu sempre pensei em conhecer pessoas interessantes. Mas se eu chegasse e falar: olha, meu nome é Ricardo, eu sou professor e queria conversar com você, acredito que pouca gente ia me dar atenção. Então a óbvia foi para poder ter acesso a essas pessoas. A não tão óbvia é porque eu sempre quis ter uma maneira de me comunicar através de textos. Eu nunca tinha pensado em vídeo, mas através de textos. Aí eu pensei de um veículo bom para me comunicar. E uma que eu não gostaria de confessar, como eu gosto de escrever, me considero um criativo. Eu pensei que nem sempre na profissão que eu exercia como professor dava para eu exercer toda essa criatividade e essa vontade de escrever, de ter ideias. E eu pensei do blog, além de ser para mim um passatempo, um trabalho divertido, de eu estar na vitrine. Quem sabe alguém assiste, me vê, me acha interessante e fala: puxa vida, esse rapaz podia me ajudar aqui, ou como roteirista, ou ajudando numa agência de publicidade, ou qualquer outro meio. Então eu pensei do blog servir como uma vitrine. Eu faço o que eu quero e corro o risco de alguém me descobrir. Essa é inconfessável, viu, Toreiro? A terceira pergunta é de um amigo muito querido, amigo do blog, ajuda no blog, o Misael. Ele faz assim, a seguinte pergunta: Ricardo, os seus entrevistados acrescentaram algo à sua vida pelo exemplo de vida deles? Olha, toda vez que eu convido alguém, já está implícito no convite uma admiração. Até agora eu não convidei alguém que eu não admire. Tem um ou outro que a gente diminui um pouquinho a admiração e depois conhece, mas é porcentagem mínima. E todo mundo tem uma história interessante, e é interessante quando a gente conhece e continua admirando, e a admiração aumenta. Então é claro que de todos a gente consegue extrair alguma coisa legal,
Mas quando eu li essa pergunta, me veio à mente a entrevista de um querido amigo da Veja, o Ricardo Sete. A gente sabe qual é a ideologia política da Veja, e o Ricardo Sete, claro, compartilha dessa ideologia, e um grande amigo dele, padrinho, são compadres, padrinho da filha do Sete, é o Nirlando Beirão, que é da Carta Capital, e tem uma ideologia oposta à da Veja e a do Ricardo Sete. E eles são muito amigos. E na entrevista, o Sete diz que quando eles se encontram, ele e o Nirlando, eles evitam falar sobre política, das divergências, e ele fala assim: eu acredito que o afeto está acima de todas as coisas. Isso é uma frase que me marcou, que eu vou carregar para mim. A gente convive com pessoas com temperamentos diferentes, com ideologias políticas, com convicções religiosas diferentes, mas o afeto tem que estar acima disso, né? O afeto é mais forte. Então isso eu carreguei comigo e agora eu tento colocar em prática. O afeto ser acima de qualquer diferença. A próxima pergunta foi de uma amiga querida também, a Priscila. A Priscila me mandou a seguinte pergunta, olha que complicada a pergunta dela. É notório a inversão de valores na atual geração, sobre o que eles têm colocado como realmente importante, relevante para eles. O que você acha que poderia ser feito para que a próxima geração tivesse interesses mais profundos, bases mais sólidas? Resumindo a pergunta dela, como a gente pode fazer para ter uma geração menos ignorante que essa? Olha, Priscila, a minha resposta eu não faço a mínima ideia, viu? É uma geração que parece ser meio blasé, meio alheia a tudo, mas eu também não sei se essa visão que a gente tem mais crítica dos jovens atuais não era a mesma visão que quando a gente era jovem tinham da gente. É que agora a gente está mudando de área, né? A gente está deixando de ser jovem para ser aqueles que analisam os jovens. Então eu não sei se essa visão diferente dos jovens não acompanha todas as gerações, mas eu concordo com você. Eu tenho essa impressão também que é uma geração que se interessa por pouca coisa além daquele mundo mais restrito deles, né? Uma dica, talvez que eu pudesse dar, é se interessar por coisas anteriores ao nascimento deles. Acreditar que pessoas mais velhas, acontecimentos anteriores ao nascimento deles também são interessantes, também são dignos de ser conhecidos. Claro que essa dica também vale para os mais velhos, né? Saber que os mais jovens também têm algo interessante. Talvez tenha uma tolerância aí maior, ter um grau de interesse maior pelas coisas. Mas eu não sei a resposta que você procura não, viu? Também tenho dúvida disso. A próxima, quem mandou foi uma querida amiga também, a Núbia. A Núbia mandou 2 perguntas. A primeira delas diz assim, ó: sei que você teve uma adolescência bastante tranquila. Pensando nisso, tem algo que você gostaria de ter feito nessa época para sentir o gostinho do que é ser um garoto desajuizado? Núbia, eu não fui muito certinho não, eu acho que eu fui muito discreto, eu fui muito cuidadoso. Então as coisas que eu fazia eu não deixava vestígio, então eu fui mais cuidadoso, né? Uma característica minha, eu analiso muito as coisas, então assim, eu nunca fui inconsequente. E muitos adolescentes têm essa característica, eles são inconsequentes, fazem sem pensar no que vai acontecer. Eu nunca fui assim. Então, algumas coisas que eu fiz, eu medi as consequências, então talvez eu não tenha ido longe demais. Mas eu não sou tão certinho quanto sou julgado. Agora, o que eu fiz de errado, ninguém vai saber. Algumas pessoas sabem, mas é um pacto entre nós e ninguém vai compartilhar, viu? É um segredo que eu vou levar para o túmulo. A segunda pergunta da Núbia também é interessante. Diz assim, ó: sei que muitas pessoas conhecem apenas o Ricardo sério. Eu gosto mais do seu lado divertido. Pensando nisso, hoje em dia, o que faz aflorar ainda mais esse Ricardo divertido? Olha, Núbia, você sabe bem, melhor do que ninguém, que eu sou muito irônico, né? Eu tenho uma tendência a ser irônico, a brincar, a ser sarcástico.
procuro me controlar mais. Agora, uma coisa que me diverte é quando eu estou sendo irônico e a pessoa com quem eu estou conversando está me levando a sério. Em geral, isso me diverte. Claro que tem o contrário também. Quando as pessoas descobrem que eu sou irônico, levam tudo na brincadeira, mesmo quando eu estou falando sério. Aí isso me incomoda. Mas uma coisa que me diverte é quando eu estou assistindo alguma palestra, alguma apresentação assim que é enfadonha, que é aborrecida, é chata. E se eu posso começar a fazer comentários divertidos, mais críticos, mais sarcásticos, se tem alguém próximo a mim e eu consigo transformar aquela chatice em comentários mais ácidos, isso me diverte demais. O duro é quando não tem ninguém próximo para eu compartilhar. Eu sofro duas vezes. Sofro com a chatice da palestra e sofro porque não posso compartilhar o que eu tenho pensado. Mas me diverte muito isso, viu? Muito bem, a próxima pergunta é de um querido amigo também, o Edu. Também fez duas perguntas. A primeira delas diz o seguinte: se você pudesse voltar no tempo para repetir algo que você sente saudade, que dia você voltaria para repetir aquele momento? Olha, Edu, você sabe que eu gosto muito dessas questões, filmes, livros de volta no tempo. E se eu pudesse voltar no tempo, agora é uma questão delicada, vou ser diplomático aqui em casa. Porque se eu falar que eu gostaria de voltar no dia do meu casamento, eu vou agradar muito a minha mulher, mas o meu filho vai falar: e no dia que eu nasci, você não queria? E se eu falar que é o dia do nascimento, já vi a minha mulher como vai falar: poxa, eu achei que fosse o casamento. Então eu vou ser político e vou voltar lá para a infância. Acho que a infância é um período querido para a maioria de nós. Então, Edu, na infância, que qualquer dia que eu voltasse estaria bom, porque na infância a gente não tem muitas preocupações, então acho que a infância seria o período ideal para voltar. Qualquer dia da infância que não fosse dia de prova de matemática seria ótimo. Talvez um dia de qualquer ano fosse o último dia de aula. O último dia de aula era espetacular, quando você sabia que no dia seguinte não precisava voltar para a escola, que tinha um dia livre, tinha passado de ano. Então talvez o último dia de aula de qualquer ano aí fosse um dia que eu adoraria experimentar de novo essa sensação. A segunda pergunta que o Edu mandou diz assim: se você pudesse voltar no tempo em alguma entrevista para fazer uma pergunta que acabou passando, qual entrevista seria e qual pergunta você gostaria de ter feito que passou? Olha, eu tento me empenhar muito para elaborar as perguntas que eu realmente gostaria de fazer. Então, assim, não me lembro de uma pergunta que eu não tenha feito, que eu tenha deixado passar. Na verdade, o que eu tento prestar atenção, e é uma característica de bons entrevistadores, é ir bem preparado, mas prestar atenção em alguma resposta que talvez estivesse fora da programação que o convidado dê, e aí você vai atrás dessa pergunta, dessa resposta que ele deu. Vou dar um exemplo, agora pensando, me veio à mente uma entrevista que eu fiz com o Heródoto Barbeiro. Foi a segunda entrevista que eu gravei, então eu era bem iniciante ainda, mais do que eu sou hoje. E em determinado momento ele falou que o ex-prefeito, o ex-presidente Jânio Quadros, fez de tudo para que o Heródoto fosse mandado embora de uma rádio em que o Heródoto trabalhava. E eu não perguntei o porquê, não perguntei como foi, quando foi, qual foram os bastidores dessa pressão do Jânio, eu deixei passar. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria perguntado para o Heródoto o desdobramento disso. Mas como eu tenho esperança de um dia entrevistar novamente o Heródoto, essa vai ser uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para ele. A próxima pergunta, quem me mandou foi o meu cunhado, Henrique, meu querido cunhado. É estranho, né, na mesma frase, ter cunhado e querido, mas é o caso aqui. Ele me mandou a seguinte pergunta: se em alguma oportunidade uma piada minha ou um comentário que eu fiz gerou confusão e eu tive que sair ou escapar de fininho. Henrique, não, viu? Até porque parte da graça é ver o resultado da piada que eu fiz, né? Então eu nunca escapei. Claro que depois que eu comecei a namorar com a Tati, a minha esposa, casei, ela dá uma freada em mim, né? Antigamente eu perdia o amigo, mas não perdia a piada. Hoje eu tenho perdido mais piadas, né? Mas já teve caso assim que eu faço alguma provocação e aí o clima esquenta, por exemplo, entre um casal, mas nada que tenha causado nenhum divórcio, nenhuma separação.
Então eu ainda não fugi não, mas eu tento agora preservar mais um pouco para não ser tão agressivo nas minhas brincadeiras, embora eu tente ser ácido, mas não venenoso. As duas últimas perguntas foram feitas pela minha esposa. A primeira delas diz respeito à minha mudança profissional. Ela pergunta, ela diz assim, ela faz uma afirmação. Muita gente quer mudar de profissão e às vezes não tem coragem. Quando é o momento para mudar de profissão e o que tem que ser feito? Olha, não sei, né? É uma pergunta assim, é muito pessoal a minha resposta. Eu um dia acordei e pensei assim, não quero mais dar aula, estava me sentindo medíocre, inútil, sem acrescentar nada para ninguém, nem para mim, e resolvi abandonar. E como eu já disse aqui, eu sempre fui conhecido ou considerado criativo, gosta de criar algumas coisas novas. Aí eu pensei, bom, eu quero trabalhar em alguma coisa que eu gosto de escrever, gosto de ter ideias, o que eu faço? E aí fiquei pensando, me veio um pensamento de procurar alguém que pudesse ter o histórico de valorizar pessoas assim. E veio à mente o nome do Silvio Santos. Já tinha lido que algumas pessoas que procuraram o Silvio diretamente tiveram êxito, tiveram sucesso. Ele apostou em algumas pessoas que acabaram se desenvolvendo. Foi isso que eu tive. Bom, e aí, eu procuro o Silvio Santos e faço o quê? Aí acordei nesse dia que eu decidi não mais ser professor, escrevi algumas ideias, coloquei no papel e fui procurar o Silvio, no lugar mais óbvio, né? Onde a gente sabe que ele vai dia sim, dia não, no Jaça, o cabeleireiro dele. Fiz tocar lá durante alguns dias, até que consegui falar com o Silvio, e ele leu as minhas ideias, gostou, me elogiou assim de uma maneira até mais enfática, eu fiquei feliz da vida. Eu me propus a fazer algumas coisas lá, entre elas ajudar a escrever alguma coisa na dramaturgia. E na terceira conversa que eu tive com o Silvio, logo depois tocou meu celular e era a Iris Abravanel, a mulher do Silvio, me ligando, falando, olha, meu marido falou de você, e ela me convidou para ir à casa dela para a gente conversar pessoalmente. Puxa vida, que dia maravilhoso, disparou o coração. Fui lá, nós conversamos. A Iris é uma mulher extremamente gentil, me tratou muito bem. E infelizmente acabou não dando certo durante muito tempo. Eu fiz um rápido estágio lá de 15 dias, mas foi muito valioso. E eu sou muito agradecido tanto ao Silvio Santos quanto a Iris, que souberam reconhecer aí algum talento. A minha história de tentativas, ela é muito grande, muito extensa. Talvez numa outra entrevista eu conte mais detalhes. Mas para mim foi um ponto de partida da minha insatisfação. E aí eu pensei em alguma coisa que fosse mais rápida, de alguém que valorizasse o tipo de talento que eu acho que eu tenho. Então foi essa a minha experiência. A segunda pergunta da minha esposa é a seguinte, ó. Muitas pesquisas mostram que os casamentos hoje duram muito pouco. E aqueles que não acabam, continuam e são infelizes. Qual é a receita para manter um casamento feliz? Olha que pergunta desinteressada, né? Uma pergunta assim que não tem nenhum tipo de envolvimento emocional. Olha, a minha receita para um casamento feliz é arrumar um marido como eu, né? Um cara como eu, é difícil, ninguém vai querer se separar, né? Então acho que a receita certa é arrumar um marido, acho que não é isso que ela queria ouvir, né, Tati? Não é isso que eu queria ouvir, né? Olha, a receita para um casamento feliz, eu acho que é a mesma receita para uma pessoa feliz. É decidir ser feliz. Eu conheço pessoas que tinham tudo para serem infelizes e são felizes, e conheço o contrário. Eu acho que a felicidade ela não tem a ver com circunstâncias, mas tem a ver com decisão. Então, acho que quando a pessoa decide ser feliz, ela consegue ultrapassar os obstáculos. É interessante que alguns acontecimentos que eu vejo que serviram de afastamento de casais, por exemplo, o nascimento de filho ou dificuldade financeira, esses mesmos motivos para outros casais foram motivos de aproximação. Então é uma escolha. Acho que a receita de um casamento feliz é você querer ser feliz. Acho que essa é a principal receita de um casamento feliz. É isso. Puxa, muito mais confortável perguntar do que responder.
Espero que vocês tenham gostado. Espero que na semana que vem a gente já tenha um entrevistado interessante para que a gente possa continuar seguindo essa linha do pretexto. Obrigado pelos amigos que mandaram as perguntas. Obrigado a você que ficou assistindo e continue prestigiando o pretexto. Em breve a gente volta com mais um bate-papo do pretexto. Até mais.